Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19. Provavelmente, pelo menos é a minha expectativa, é que hoje a gente termina a parábola do rico e do mendigo Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. O texto da palavra do Senhor diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a língua, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós já te agradecemos, porque estamos aqui na tua presença, estudando a tua palavra. O Senhor é maravilhoso, Pai, em falar conosco, em nos abençoar, em cuidar de nós, ó Deus, em cada instante e detalhe da nossa vida. E vemos a tua mão, ó Deus, nos socorrendo tempo após tempo, louvado seja o teu nome. Nós estamos diante da tua palavra agora, queremos entendê-la, queremos aprendê-la, queremos ser transformado por ela. Precisamos disso. Então, suplicamos pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até aqui, no nosso estudo, a gente viu a grande e assustadora virada que Jesus reservou para essa história, né? A história começa com um religioso que todos esperavam ter o céu garantido, porque toda a pompa que ele tinha nessa vida e tudo que se mostrava dele nessa vida indicava que ele era um homem abençoado por Deus. E todos esperavam que ele fosse alcançar o céu. Mas, ao final da história, a gente percebe que ele acaba passando a eternidade no inferno, sem direito à revisão de penas, sem direito a alívio, sem direito à misericórdia, somente o sofrimento eterno da justa ira de Deus contra ele. Esse é o quadro
que é a base de toda a parábola. Tudo que aparece, além disso, são cenários para compor uma imagem central, uma mensagem central, que é o que nós vamos tratar hoje no final desse estudo, né? Tudo isso converge para um único ponto e para uma única mensagem, né? Então, todo esse cenário, né, aponta para essa mensagem principal. E para a gente entender essa mensagem principal, a gente vai se ater hoje aos dois diálogos que acontecem no inferno, né, ou entre o inferno e o céu, né, os dois diálogos do rico com Abraão. Mas antes ainda da gente entrar na questão da teologia desta conversa entre eles, eu queria um pouco tentar solucionar nossa curiosidade a respeito da própria ocorrência desses diálogos, né? Uma questão que a gente levantou lá no início do estudo. Se, de fato, né, os que estiverem no inferno poderão ver o que estão nos céus, e se de fato Jesus está ensinando nesse texto de que há diálogo entre os que estão no inferno e aqueles que estão no céu. São duas grandes dúvidas que a gente acha aqui nesse texto. Eu queria a resposta dos irmãos. É possível que as pessoas do inferno conversem com as pessoas que estão no céu? É possível que as pessoas se vejam entre céu e inferno? Sim ou não? Lilena, professora, sim ou não, Lilena? Acho que não. Você acha que não? Suzy, o que você acha, Suzy? Eu acho que se houvesse isso, não seria céu. Isso. Eu tenho certeza que não. E a resposta lógica dessa pergunta é essa mesmo, né? Não existe esse diálogo, esse vínculo, essa ligação entre céu e inferno, de maneira em que as pessoas que estiverem no inferno consigam falar com as pessoas que estão no céu, ou vice-versa, ou se enxergar, de maneira nenhuma. A gente não encontra isso em lugar nenhum das Escrituras. Mas por que Jesus usou isso? Né? Nós até já introduzimos isso lá na introdução, né? Quando nós falamos que, para realçar a mensagem dessa parábola, Jesus colocou nessa parábola vários hebraísmos e crenças dos próprios judeus, para que isso reforçasse a mensagem, né? E uma dessas crenças, e eu não disse isso na introdução, no primeiro dia, uma dessas crenças dos judeus, que é chamado judeus do segundo templo, que é os judeus que viveram naquele período depois do retorno do cativeiro babilônico, que o templo foi reconstruído, né? Ou você pode chamar também do período interbíblico, né? É esse período que vai de Malaquias até Mateus. Esse período é chamado de período interbíblico, ou também essas pessoas são chamadas de cristãos do segundo templo, né, do templo que foi reconstruído. Então, uma das crenças desses judeus, né, desde o segundo templo, desde esse período que vai até a chegada de Jesus, e ainda muitos criam nisso, era de que, sim, de fato, os condenados e as pessoas que eram salvas conseguiriam se ver e se falar do céu e do inferno. E, segundo o pensamento, isso pode ser encontrado num livro apócrifo chamado Quarto Esdras, capítulo 7, versículo 85 e versículo 93, você vai encontrar esse pensamento dos judeus daquela época, de que eles poderiam sim se ver, né? E essa possibilidade das pessoas do inferno verem as pessoas nos céus, e das pessoas do céu verem as pessoas verem as pessoas no inferno, aumentava a alegria dos salvos e
aumentava o tormento ou o sofrimento dos condenados. Então, isso era uma crença da época. Muitos judeus, de fato, acreditavam nisso. Apesar de não ser bíblico, era ensinado oficialmente pela religião. Então, Jesus pega essa crença, que não é uma crença bíblica, não é uma verdade, é apenas uma crendice religiosa da época, e enche o imaginário das pessoas que estão ouvindo, dos judeus, de cenas que remetem a essa crença, a crença da sua religião, para dar mais ênfase e clareza ao que ele está dizendo, né? Então, ele cria um cenário fictício no céu, que é impossível acontecer na vida real, mas que poderia acontecer no imaginário dos judeus, para que ele pudesse, então, apontar e explicar claramente qual é a mensagem que ele estava trazendo. Alguém se arrisca a trazer para mim qual é a mensagem principal, ou a mensagem básica da parábola do rico e do Lázaro? Um de cada vez. Qual a mensagem principal da parábola do rico e Lázaro? Valnei? Qual que é a mensagem principal? O amor. Amor? O amor. Quem mais? Paixão pelo próximo. Amor, paixão pelo próximo. Quem mais? Respeito, né? Como? Quem mais? Eu acho que é da existência do inferno. A existência do inferno. E que a decisão é feita aqui. Não tem como, depois da morte, ter uma outra decisão, uma outra escolha. Certo. Vamos lá, quem dá mais? Israel, qual a sua opinião, Israel? Qual a mensagem principal dessa parábola, a mensagem central dela? Israel, está me ouvindo? Israel não está me ouvindo. Então, qual é a mensagem principal desta parábola? Né? Na verdade, a parábola, de fato, fala sobre amor, amor ao próximo, mas essa também não é a mensagem principal. Tudo ali não gira em torno do amor. Fala também a respeito do inferno, que foi, inclusive, o assunto do estudo de semana passada, né? Traz uma ênfase muito grande no inferno, e ela tem, de fato, uma ligação muito importante com o tema, mas esse também, em si, não é o tema principal dessa parábola. Eu queria dividir essa mensagem principal, esse tema principal, em dois, e cada um revelado em um dos dois diálogos que Jesus traz aqui, né? E a primeira mensagem, ou a primeira parte dessa mensagem principal, é a ineficácia da religião para salvar o pecador. Essa é a primeira parte dessa mensagem principal, a ineficácia da religião para salvar o pecador. Se a gente olhar o primeiro diálogo, lá do versículo 24 até o 26, a gente vai ver assim: então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês,
de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Esse é o primeiro diálogo, né? No início do versículo 24, o judeu conversando com Abraão, e nós já estudamos aqui a representatividade de Abraão, né, no contexto da religião judaica, nos dias de Jesus, né? O judeu chega para Abraão e o chama de pai, como qualquer um judeu daquela época chamaria. Ele chama pai Abraão. É assim que ele começa o seu primeiro diálogo. E nós vimos que isso traz uma ideia muito presente nos judeus de que eles seriam salvos por sua ascendência judaica, pelo fato deles serem filhos daquele que recebeu a promessa. Quando Deus disse para Abraão de que da sua descendência seria salvo todas as tribos. Então, eles se consideravam essa descendência que era prometida, que para quem foi prometida a salvação. E não entendiam que essa descendência era o próprio Jesus Cristo. Então, eles tinham essa ideia de que, pelo fato de serem descendentes de Abraão e de estarem participando da religião judaica e guardarem a Torá, e guardar os dias de festa, guardarem o sábado, e cumprirem os rituais, e toda aquela coisa, eles seriam salvos. É isso que eles pensavam. Mas a resposta que Jesus coloca na boca de Abraão, no versículo 25, aponta para 2 fracassos da religião na vida desse rico, né? O primeiro fracasso foi antes da morte, porque naquele tempo, antes do rico morrer, enquanto ele ainda estava nessa vida, enquanto ele ainda praticava a religião, a sua religião não foi capaz de fazer dele um homem moldado por Deus. Aí a gente pega do ponto que o Valnei disse, né? Porque, apesar de ser um religioso, ele não era capaz de amar o seu próximo. Ou seja, a religião fracassou na sua vida a ponto de não transformá-lo, né? Apesar de ser religioso, apesar de ser descendente de Abraão, apesar de tudo isso, ele não foi transformado, porque a religião não teve esse poder. A primeira parte do versículo 25, então Abraão vai dizer assim: lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só recebeu males. Ou seja, ele está dizendo, na outra vida, ou na vida antes da morte, Lázaro sofreu. E você poderia ter interrompido esse sofrimento. Você poderia ter feito alguma coisa. Você seria um instrumento de Deus para a vida de Lázaro. Deus agiria através de você, mas você não fez. Então, a religião fracassou na sua vida de maneira que não gerou em você o amor de Deus, não fez com que a santidade de Deus alcançasse a sua vida e te transformasse. Esse foi o primeiro fracasso da religião. E o segundo fracasso da religião foi após a morte. Porque depois da morte, a religião não pôde transformar o rico religioso num homem salvo. Ele continuou condenado. No inferno, ele clama para Abraão pelo mínimo de misericórdia, no versículo 24. E no versículo 25, Abraão diz que não pode fazer nada com respeito a isso. A sentença é definitiva. A segunda parte do versículo 25 diz: agora, porém, Lázaro está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Ou seja, a religião fracassou na vida daquele homem rico e fracassou depois da morte daquele homem rico. Ele confiou em Abraão, confiou na sua religião, mas Abraão não pôde fazer nada por ele. Então, essa é a primeira metade dessa mensagem central, dessa conversa de Jesus com essa parábola que Jesus conta para esses fariseus, né? É que a religião é insuficiente para a transformação de vidas e a religião é insuficiente para a salvação
dos homens. A religião fracassa em transformar o homem nessa vida e salvá-lo na outra vida. Porque o problema do homem não é a falta de religião. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no Brasil, você vai perceber que nós somos um povo religioso. E se você perguntar para as pessoas se ele tem alguma crença, se tem alguma religião, você vai encontrar pessoas que professam a crença cristã, as crenças africanas, a crença espírita, a crença isso, a crença aquilo, várias crenças. O nosso país é um país extremamente religioso. Se você for olhar lá no Afeganistão, eles também são um povo extremamente religioso. Então, o problema do homem não é a falta de religião. O problema do homem são os seus pecados. Mais precisamente, o problema do homem é que Deus está irado com eles, por causa dos seus pecados. O problema do homem é que toda a humanidade pecou e carece da graça de Deus, da glória do Senhor. Todo ser humano pecou e está debaixo da ira divina. E a religião não pode fazer nada com respeito a isso. A religião não pode nos mudar. Ela não pode produzir isso. As pessoas buscam a religião para se tornarem santas. Muitos cumprem os rituais religiosos, cumprem as liturgias, fazem todos os sacrifícios em nome da religião, fazem filantropias, ajudam o próximo em nome da religião, cumprem todas as regras de comportamento. Não faça isso, não faça aquilo outro, não se vista assim, não se maqueie assim, não ande neste lugar, não ande naquele lugar, mas ainda continuam pecadoras. Eles tentam encontrar na religião algum poder que os faça santo, mas a religião não tem esse poder. Porque todas essas atitudes que a gente toma dentro da religião são esforços humanos. São esforços humanos. A nossa tentativa de cultuar o Senhor, de fazer isso, fazer aquilo outro, em nome da religião, são meramente esforços humanos. Sou sempre eu tentando fazer alguma coisa, por causa da religião, ou ensinado pela religião, ou encorajado pela religião, ou ajudado pela religião, mas ainda assim sou eu fazendo. E é por isso que as pessoas que buscam solucionar o seu problema de pecado na religião, se tornarem santos na religião, sempre irão fracassar. Sempre irão fracassar. E mais do que isso, muitas pessoas buscam a religião não apenas para transformação de vida, mas, logicamente, para serem salvos. Mas, como eu disse, a religião não tem poder para perdoar pecados. Porque a sua religião não morreu por você. Então, ela não te perdoa. O máximo que a religião consegue fazer é aliviar a nossa consciência. O máximo que a religião consegue fazer é nos fazer sentir melhores ou mais dignos do que as outras pessoas. O autor de Hebreus trata muito bem disso no livro de Hebreus. Quando ele fala do sangue de cordeiros, que o máximo que conseguia fazer era aliviar a consciência do homem, mas não conseguia, de fato, perdoar os seus pecados. Então, a religião não é capaz de fazer isso. Porque, apesar de ela aliviar nossa consciência, apesar de nos fazer sentir melhores, muitas vezes, ainda assim o nosso pecado estará lá e, por isso, continuaremos condenados. Vai ser sempre assim. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que são satisfeitas em viver assim, apenas na religião. Elas são satisfeitas apenas em estar na igreja e acreditam que estar na igreja é suficiente, ou que acreditam que por muito trabalharem na igreja, Deus vai se satisfazer delas. Vai olhar para essa pessoa e dizer, olha, ele de fato trabalhou muito. E aí vai salvá-los. Mas, queridos, esse tipo de religioso são religiosos que vão para o inferno, infelizmente. O que Jesus está nos ensinando aqui é que o céu, ou melhor, o inferno, como disse a Suzy, estará repleto
de pessoas religiosas. Porque pessoas que confiaram na sua religião para obter a salvação e foram fracassados nisso. Então, nessa primeira metade dessa mensagem, primeiro a gente tem que refletir sobre qual é a nossa relação com a religião. Se ela é toda a espiritualidade que a gente tem. Aonde está a nossa confiança? Talvez seja esse o motivo que a gente nunca tenha encontrado paz ainda na religião. Talvez seja esse o motivo para a gente estar se esforçando tanto, mas ainda sente falta. Ainda existem as trevas no nosso coração que ainda anseiam por salvação. Não é? É isso que Jesus está mostrando para todos os judeus que estavam ouvindo essa parábola. Olha, vocês são extremamente religiosos, mas assim como a religião daquele rico não foi capaz de salvá-lo nem na vida nem na morte, a sua religião também não tem. E isso é terrível, porque no último dia, como a Suzy também lembrou, não vai ter tempo para troca. Será definitivo. A segunda parte dessa mensagem principal é que, já que, sendo que a religião não é capaz de salvar, o que então é capaz de salvar? Então, a segunda parte dessa mensagem é a suficiência de Cristo. E isso a gente vê no segundo diálogo, nos versículos 27 até o versículo 31. Diz assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma conversa muito dura. Algumas pessoas dizem que esse diálogo fala sobre a suficiência das Escrituras, e, de certa forma, essas pessoas também têm razão, porque trata da suficiência das Escrituras, sim, mas é mais do que isso. O grande problema do rico é, ao perceber que a religião não o salvou, e que ele está, de fato, definitivamente preso no inferno, não é? Ele tenta salvar os seus irmãos. Ele diz, ele tem 5 irmãos. Então, ele não quer que eles venham para este lugar de tormento, ele diz no versículo 28. Então, para que essas pessoas, os seus irmãos, também não sejam condenados, ele solicita a Abraão um evento sobrenatural. Ele pede que Abraão envie de volta Lázaro, o mendigo Lázaro, que os irmãos certamente conheciam muito bem, porque o Lázaro ficava à porta da casa do rico, não é? E sabiam que ele tinha morrido. Então, no pensamento desse religioso no inferno, se Lázaro aparecesse vivo ali diante dos seus irmãos e certamente não cheio das suas chagas, não cheio das suas feridas, da sua roupa, do seu trapo de imundície, mas agora glorificado, né? Exaltado no céu, com toda a pompa que ele tem ali, sentado à direita de Abraão, se eles vissem isso e se Lázaro testemunhasse, né? Como está no versículo 28, a palavra testemunho, testemunhasse para eles a respeito do que estava acontecendo, então o rico imaginava que certamente os seus irmãos arrependeriam dos seus pecados, mudariam as suas vidas, se voltariam para Deus e seriam salvos. Isso é uma crença comum, né? Se um milagre acontecer, essa pessoa vai se converter. Né? Se ela vê uma coisa grandiosa acontecendo,
né, essa pessoa vai se converter. Mas o versículo 31 diz que isso nunca iria acontecer. Sabe por quê, queridos? Porque a fé sobrenatural, ou a fé no sobrenatural, ela não tem poder para transformar vidas. Todo ser humano é capaz de acreditar no sobrenatural. Todo ser humano é capaz de acreditar em Deus, no diabo, em Alá, em Maomé, em Buda, em Krishna, em qualquer outra coisa. Nos espíritos da floresta, na grande energia cósmica, todo ser humano é capaz de acreditar no sobrenatural. Então, a fé no sobrenatural não transforma vidas. Ela não leva os homens a Deus, ela não é capaz de perdoar pecados, ela não livra o homem do inferno. Ela não é capaz de fazer isso. Então, é por isso que Abraão diz, olha, se Lázaro for lá, eles ainda assim não vão acreditar nele. Mas olha o que Abraão diz no versículo 29. Ele diz assim, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Quem está dizendo isso, eles têm Moisés e o profeta, é aquele que representava a religião nessa história. Então, a própria religião diz para eles, olha, os seus irmãos que ainda não foram mortos, que não estão aqui, eles têm Moisés e os profetas para lerem, para que eles possam ouvir, para que eles possam se converter. Né? O que representa aqui Moisés e os profetas? A Bíblia, né? As escrituras sagradas, né? Ele tinha até aquele momento, né? Exatamente Todo o Velho isso. Testamento. Exatamente isso, o Gustavo. A referência a Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas, como também você pode encontrar em vários lugares, era uma terminologia comum que os judeus usavam para representar toda a Bíblia. Né? Moisés representava todo o Pentateuco, toda a lei, né? E os profetas, as profecias que o povo de Israel recebeu. Né? Então, os judeus tinham na cabeça dele zelo pela Bíblia, zelo pela lei, pela Torá, zelo pelas profecias. Né? Eles, no coração deles, acreditavam, olha, nós recebemos isso, a lei foi dada para nós, o nosso povo, as profecias foram dadas para nós, para o nosso povo, nós somos salvos, porque temos a lei. Era isso que eles pensavam. Mas, apesar disso tudo, eles não foram salvos. Então, por que Jesus faz uma referência à Bíblia aqui? E a grande questão desse texto, queridos, é que tanto a lei quanto os profetas falavam a respeito de Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Tanto a lei quanto os profetas falavam a respeito de Jesus. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento falava a respeito dele. Desde Gênesis, você já encontra Jesus Cristo criando o mundo, você já encontra ele sendo prometido depois da queda. Toda aliança feita com os patriarcas foi feita em Jesus. Né? A libertação do Egito falava a respeito de Jesus, da libertação, da salvação. Moisés, o grande libertador, era uma figura de Cristo. Né? As leis do Sinai e todo o ritual cultico do Antigo Testamento apontava para Jesus, os sacrifícios apontavam para Jesus. Josué que dá a eles a terra prometida, é um símbolo de Cristo. Os juízes simbolizavam a misericórdia libertadora de Jesus Cristo. Os reis, os sacerdotes, os profetas falavam do ofício de Jesus Cristo como rei, sumo sacerdote e a própria palavra. Não é? Então, todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. O que Abraão diz nessa parábola é o seguinte: se o rico em sua vida, ou seus irmãos, ou qualquer outro judeu que escutava a parábola agora, tivessem
se eles lessem de fato as Escrituras, e se eles acreditassem de fato no que as Escrituras ensinam a eles, eles teriam se dobrados a Jesus. Jesus está dizendo, olha, vocês estão buscando na religião a salvação de vocês, mas a religião de vocês recebeu a palavra, e se vocês de fato tivessem crido na palavra, vocês compreenderiam quem eu sou. Vocês seriam salvos porque vocês entenderiam o sacrifício de Jesus Cristo. Vocês seriam salvos porque vocês teriam entregue as suas vidas a Ele, e assim seriam salvos por Ele. Jesus é capaz de fazer aquilo que a religião nunca será capaz de fazer. Jesus perdoa os nossos pecados, Jesus transforma a nossa vida, Jesus no último dia nos levará ao Pai. E é em Cristo Jesus que estaremos no céu, não por Abraão, não pela religião, mas pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem central dessa parábola. Jesus está dizendo para, se você olhar nos versículos anteriores, os fariseus estavam constantemente cutucando Jesus, falando sobre divórcio, falando sobre questão financeiras e outras coisas assim, e Jesus chega e diz, olha, vocês não estão entendendo nada. A religião de vocês está levando vocês para o inferno, ou a religião de vocês está levando vocês para o inferno. Mas se vocês lerem as Escrituras, apenas ela, vocês vão perceber que as Escrituras falam de mim. Que as Escrituras levarão vocês a mim. E por elas, vocês serão salvos. Então, é esta a mensagem que essa parábola traz para cada um de nós, nesse último dia do nosso estudo. Né? Que, ainda que sejamos de fato religiosos, e somos, né? E devemos ser, mas que o centro da nossa existência seja Cristo, e não a nossa religião. Que possamos confiar sempre nele e buscar relacionamento nele e viver nele. Vivendo em Cristo, a religião será uma bênção para nos auxiliar nesse crescimento espiritual, para que a cada dia possamos servir a Cristo com maior intensidade de coração, com mais pureza, com maior santidade. Mas não será a religião. Será o próprio Cristo, que transformará a nossa vida e nos levará aos céus. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Amém. Alguma dúvida, algum comentário?